Aí eu vou pôr a nossa aula para gravar hoje, tá bom? Ok. Então vamos nessa. A aula é bem rapidinha hoje, só corrigir as tarefas, né? Qualquer dúvida, pode perguntar. Então vamos lá. Correção das atividades, né? Dia 5, referente ao dia 5. Nossa primeira questão. Vamos para a leitura, né? Leia atentamente. Então, a gente tem aqui algumas sentenças e a gente vai ler e depois a gente vai relacionar elas no próximo slide aqui, se faz referência, né? Se cada um dessas sentenças está fazendo referência a megacidades, cidades globais ou megalópolis. Acho que tem regiões metropolitanas também aqui. A gente vai descobrir aqui. Olha só. Refere-se aos centros de comando da economia com relevância e influência mundial, e que concentram perícia e conhecimento em serviços de interação com o restante do mundo. Recebem a seguinte classificação: alfa, beta e gama. Então, essa primeira sentença está fazendo referência a qual dos conceitos que a gente aprendeu, né? A gente percebe que refere-se ao centro de comando da economia com relevância mundial, né? Quais que são vamos dizer assim, o conceito que a gente trabalhou que faz referência no âmbito mundial? Vocês lembram? Ninguém? Ninguém vai arriscar aí? Olha, quando a gente fala sobre referência mundial, e principalmente com essa classificação aqui de cidade alfa, beta e gama, né, com a classificação de primeiro e segundo lugar, podemos assim dizer, nós estamos fazendo referência às cidades globais, tá certo? Então, essa primeira aqui são as cidades globais, que são aquelas cidades com alta influência mundial, que tem uma influência, né, tão grande que ela não influencia apenas a sua região, o seu país, mas influencia o mundo todo, como Tóquio, como Nova York, São Paulo, tá? Segunda sentença. Vamos lá. Caracterizam-se como grandes aglomerações urbanas integradas físicas, econômicas e socialmente, apresentando uma população acima de 10 milhões de habitantes. População acima de 10 milhões de habitantes, né? Esse já é um marco aqui para nós. São aglomerações. Quando a gente fala em aglomerações, nós já estamos falando na conurbação, né? Então, a conurbação é o processo de junção entre dois municípios, duas cidades. Só que no caso aqui, esse município tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, a gente está fazendo referência ao quê? As megacidades, certo? Que são cidades gigantescas, né? Quando há a junção entre duas metrópoles, nós temos a formação das megacidades, ok? 3. Corresponde a um cinturão de cidades resultante da intensa expansão e conurbação entre duas ou mais metrópoles. Exemplos: Tóquio, no Japão, Boswash, Chipets, nos Estados Unidos. Nossa, quase que não saiu nada, né? Então, aqui a gente corresponde a um cinturão de cidades. O que é um cinturão? É como se estivesse tudo ligado, uma juntinha, assim, próxima das outras, né? Como se tivesse essa junção entre elas. Isso faz referência ao termo de megalópolis, tá certo? Então, aqui nós temos as megalópolis, belezinha? Então, corresponde ao cinturão de cidades resultante da intensa expansão de conurbação. Então, vamos descobrir lá qual que é a nossa sentença lá, qual que nós temos que marcar, qual a letrinha. Deixa eu apagar aqui. E aí? Escolha a alternativa que relaciona corretamente, né, a classificação das cidades. A. Megacidades, cidades globais e megalópolis. É a letra A, galera? Não. Não? É a B. Cidades globais, megacidades e megalópolis, né?
cidades globais de influência mundial. Megacidades, né, que é a junção, a conurbação de duas metrópoles. E megalópolis é a proximidade, né, dessas grandes cidades ali. Beleza? O pessoal tá fera. Vamos continuar aqui, atividade 2. Desde 2009, pela primeira vez na história, o número de pessoas vivendo em cidades superou o número de pessoas vivendo no campo. A humanidade deixou para trás o longo passado rural e caminha rapidamente para um futuro cada vez mais urbano. Então, o texto está fazendo referência ao crescimento das cidades, né? Ao crescimento das cidades. Então, a gente vai procurar aqui, ó. A respeito do processo de urbanização mundial, assinale a alternativa correta. Então, a respeito do processo de urbanização no mundo, a gente vai escolher qual alternativa que está mais correta. Letra A. Em todo o mundo, são consideradas áreas urbanas a sede dos municípios ou distritos, independente do número de habitantes? Não, né, galera? O que é a área urbana, né? É toda aquela área, aquele espaço ocupado pelas cidades, certo? Então, a área urbana é todo aquele espaço ocupado pelas cidades e onde tem todos os serviços ali, todas a infraestrutura, tá? Então, não é a sede dos municípios ou dos distritos. B. O nível de urbanização refere-se ao ritmo de crescimento da população urbana. O nível de urbanização é o percentual da população residente na área, tá? Então, o nível de urbanização não se refere ao crescimento, mas uma porcentagem desse crescimento. C. A taxa de urbanização é a porcentagem da população total que vive nas cidades. A taxa de urbanização, na verdade, ela é um percentual da população. É como se eu fizesse uma conta, eu pegasse a população local e dividisse ela pela população total e multiplicasse por 100. Então, é um percentual entre a população local e a população total. É uma conta ali matemática, tá? Então, não é um percentual com relação à população total, mas é uma relação entre a população local e a total. D. A primeira onda de urbanização ocorreu na Europa entre 1750 e 1950, quando a população urbana cresceu de 15 milhões para 423 milhões de pessoas. Será que é essa a nossa resposta? Inclusive, estava na nossa explicação na aula passada, né? A gente frisei bastante esse crescimento aqui da Europa, né? Que foi onde teve esse crescimento de 15 milhões para 423 milhões de pessoas vivendo nas cidades, tá? Que foi entre o período da primeira revolução aqui, industrial, onde iniciou, quando as cidades então cresceram, tá bom? Alguma pergunta, galera? Eu não entendi por que não é a B, Iris. Nível de urbanização? O nível de urbanização, aqui está falando que o nível de urbanização refere-se ao ritmo de crescimento da população. Mas o nível de urbanização, ele faz referência ao percentual da população, entendeu? E não ao ritmo de crescimento, mas é um percentual da população. É como se fosse um cálculo que eu tenho e tem uma porcentagem do crescimento dessa população. Tá? Deu para entender? Deu sim. Então, tá bom. Mais alguma coisa, galera? Tranquilo? Acho tão bom quando vocês perguntam. Parece que eu não estou sozinha. Vamos aqui. 3. Seus principais pontos são a prioridade dos modos de transporte não motorizados e dos serviços públicos coletivos sobre o transporte individual motorizado, a restrição e controle de acesso e circulação permanente ou temporário de veículos motorizados em locais e horários predeterminados. O estabelecimento de padrões de emissões de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar
o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle, a possibilidade de cobrança pela utilização da infraestrutura urbana, a dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas ao transporte público e coletivo e a modos de transporte não motorizados. Então, o texto aqui está fazendo referência a quê? Né? Os pontos descritos no texto certo, né? Fazem referência, esse negócio aqui está errado, né? Os pontos descritos no texto fazem referência ao quê? Resumindo. Letra A. Política Nacional de Planejamento Urbano. Aqui a gente está fazendo um planejamento urbano do crescimento da cidade? Não. Certo? Ao Estatuto da Cidade? Também não. O Estatuto da Cidade vai fazer referência a leis, a estabelecimento de regras para desenvolvimento dessa cidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, será que é isso? Lembra que nós falamos na aula passada sobre mobilidade urbana, né? O que é mobilidade? É mover, é se locomover. E essa política de mobilidade urbana, ela quer justamente facilitar a locomoção das pessoas dentro das cidades. Grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro têm um problema enorme com a locomoção, com mobilidade. Então, essa política que foi criada no governo Dilma, ela vem justamente buscar resolver esse problema, né? Priorizar os serviços de transporte público, certo? Os transportes não motorizados. Lembra que aqui em Goiânia, agora a gente está tendo, lá no centro de Goiânia, aquelas bicicletinhas verdes, né? Para facilitar a locomoção das pessoas ali naquele local, né? Principalmente os moradores locais, para diminuir o trânsito de carros, tá bom? Então, esse texto faz referência à Política Nacional de Mobilidade Urbana. Tranquilo? Alguma pergunta? Pode seguir? Tem hora que parece que eu falo tão rápido, vocês estão conseguindo entender? Tá dando para entender, sim. Tá. Atividade 4. Dá para entender, professora. Então, tá bom. O recente crescimento de forças radicais em diversas regiões do planeta demonstra como as atuais condições culturais e socioeconômicas contribuem para a emergência do neofascismo e do neonazismo. Lembra que a gente falou lá na nossa aula sobre esses dois movimentos, né? O neo é um prefixo que condiz com o novo, né? O novo fascismo e o novo nazismo, que são duas linhas ideológicas que pregam a superioridade do indivíduo, né, em relação aos outros. Estão criando um campo fértil para a disseminação da xenofobia. Lembra o que é xenofobia? Quem lembra aí? É o preconceito a pessoas estrangeiras, né? Ao nosso país. Exatamente, né? É uma aversão ao estrangeiro, não é nem um preconceito, é aquela aversão. Sabe quando você vê aquilo assim que te dá aquela repulsa, né? É esse sentimento de xenofobia que tem sido muito incentivado e propagado nos países da Europa, por exemplo, tem tido muitos movimentos relacionados a isso, principalmente com a chegada dos refugiados de guerra, né? Eles buscam um refúgio naqueles países, mas eles estão sendo considerados como se fosse uma praga daquele lugar, né? Que vem trazer prejuízos, vem tomar um emprego, tá? Esse é um grande problema que tem acontecido na atualidade, esse ressurgimento desses sentimentos. A respeito do crescimento da xenofobia em todo o mundo, assinale a alternativa correta. Letra A. O aumento da xenofobia se deve ao crescimento das forças políticas de esquerda nos diversos países? Será que é essa a nossa resposta? B. A Áustria e a República Tcheca adotaram desde 2015 a política de portas abertas para os refugiados. C. Entre os países europeus, a Alemanha é o que tem mais centrado em prevenir a entrada de imigrantes e deportar o máximo possível em vez de buscar a regularização desses. D.
Nos países europeus, os movimentos xenofóbicos ganharam força, sobretudo, entre a população mais jovem? Na maioria dos países desenvolvidos, foram criadas leis que facilitam a integração e a cidadania dos imigrantes. Na verdade, isso não tem acontecido de forma alguma nos países europeus, principalmente, tá? Então, olha só, esse sentimento, galera, ele tem crescido muito entre a população jovem, certo? A população mais jovem tem crescido muito, propagado muito esses sentimentos, e são essa população jovem que a gente vê muito nos protestos, quando eles são televisionados ali pelos jornais, a gente vê uma grande participação da população jovem nesses movimentos. E isso é muito triste, né? Saber que os jovens estão crescendo com esse sentimento de aversão ao estrangeiro, né? Que é um irmão, vamos assim dizer, e não é um inimigo. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Tranquilo? Atividade 5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Então, eu quero saber qual dessas alternativas que eu tenho aqui ao lado que vai se encaixar aqui, né? Então, vamos lá. É um conjunto de municípios contíguos que se relacionam física, econômica e funcionalmente, gerando fluxos de pessoas, bens, serviços, capital e informação, em diferentes escalas e graus de interdependência. Quem se encaixa aqui, galera? Eu coloquei região metropolitana nessa. Região metropolitana? Eu coloquei aglomeração urbana. Hã? Aglomeração urbana. Isso. É a aglomeração urbana. A região metropolitana, na verdade, é o de baixo, que é uma região estabelecida por legislação estadual. A região metropolitana de Goiânia, por exemplo, é aquela região estabelecida por limites físicos, aqueles municípios que se interligam e que dependem da grande metrópole Goiânia, tá? E a aglomeração já é aquela junção de vários municípios que estão ali, que se relacionam fisicamente, como, por exemplo, Senador Canedo, Aparecida, né, que se relacionam com a cidade de Goiânia, tá? Então, uma região metropolitana também pode ter aglomeração urbana, beleza? Então, nossa resposta é a B. Pode corrigir aí. Confuso esses conceitos, né? Eu confesso que até eu, às vezes, fico perdida no meio de tantos conceitos. Atividade 6. O índice de Gini. Vocês lembram o que é o índice de Gini? É um índice, né, que é utilizado para medir o grau de concentração de renda, né, a desigualdade que há nos países. Determinado grupo aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, né, que vai mostrar a diferença que há entre essa distribuição de renda. Observe o quadro com o valor desse índice para 4 países latino-americanos. Então, aqui vocês teriam que fazer uma pesquisa, né, sobre a tabela de índice de Gini nos países latino-americanos para a gente encontrar essa resposta aqui. Coloquei a resposta aqui antes de falar. Então, olha só, os países A, B, C e D são, respectivamente, Brasil, Argentina, Haiti e Uruguai. Perdeu a graça, né? Eu coloquei a resposta antes. Tá bom? Então, olha aqui, algo interessante para a gente rever. Conforme o índice de Gini, quanto mais perto de 1, mais desigualdade e o país ou área geográfica. Então, quanto mais perto de 1, eu tenho mais desigualdade. Conforme a tabela, o país latino-americano que carrega o maior nível de desigualdade social é o Haiti, não é? Olha só, o Haiti está aqui no terceiro, é o C, ele está 608, então é o que está mais próximo de 1. E depois do Haiti, quem que vem? Quem que é o segundo maior em desigualdade? É o Brasil, não é?
É triste, mas é a verdade, né? Nós temos um dos segundo maior índice de desigualdade aqui na América Latina, né? Falta de distribuição de renda, tá? Então, o índice de Gini serve para isso, para medir a desigualdade e para o estabelecimento de políticas públicas, né? Que o governo, a partir disso aqui, ele vai estabelecer políticas públicas para tentar sanar essas desigualdades. Quase que uma utopia, né? Mas fazer o quê? Atividade 7. Leia o texto a seguir. Tem texto, hein? Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes, lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje, tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas, interpermeadas, interdependentes, de curto e longo alcance. Nada podem mais ser separadas uma das outras. Então, assim, é como se tudo estivesse junto ali, aglomerado, né? Não tivesse uma distinção mais entre essas expansão, né? Expansão urbana, expansão dessas áreas urbanas. É como se tudo estivesse muito ligado, muito junto, e a gente não conseguisse separar. É como você pegar duas massinhas de cores diferentes, quando você junta elas e amassa ali, você não consegue mais separar, porque elas estão dependentes ali uma da outra. Muito louco, né? Tá parecendo casamento. A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos, ressaltada no texto, explica-se pela, né? Qual dessas definições aqui explica esse texto? Expansão de áreas metropolitanas. Alguém perguntou alguma coisa? Não, professora. Então tá. É a letra que eu acho que é a D. Você acha que é a B? Emancipação de novos municípios? Consolidação, Não, professora, a D. Consolidação de domínios jurídicos, articulação de redes multiescalares, redefinição de regiões administrativas. Então, olha só, expansão de áreas metropolitanas. Expansão da área metropolitana é o crescimento das áreas que dependem de uma metrópole. Então, não é essa. Porque aqui a gente está falando de uma ligação, de uma mesclagem que houve. Emancipação de novos municípios? Também não. Porque não é a emancipação de novos municípios, é o crescimento dessa área metropolitana, mas sim a dependência dessas áreas metropolitanas. Consolidação de domínios jurídicos? Também não. É a articulação de redes multiescalares. Multi é de muito, não é? E escalares, como se estivesse escalando e alcançando novos patamares aqui. Complicada essa, né? Então, essa é a nossa resposta, tá, Crícia? É a letra D. Olha só, a questão fala da inter-relação comercial dos processos urbanos. Então, a inter-relação entre esses processos. Com a crescente globalização e complexificação dos meios produtivos, existe também o aumento da dependência entre as redes. Quer dizer, uma cidade depende da outra. Eu dependo do fornecimento de sal, a outra depende do fornecimento de açúcar, que a outra não produz. Então, é como se uma estivesse dependendo da outra, tá? Sejam elas materiais, como os transportes, ou imateriais, como a comunicação. É característica da contemporaneidade, a terceirização, a distribuição industrial de mesmo setor produtivo entre esses países. Ah, então, essa ligação, essa dependência. Bem, a nossa mensagem de hoje para vocês é: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, a educação que os nossos pais nos dão, a educação que a escola nos dá, né? Ela transforma, ela forma o ser humano. E vocês, né, que estão aqui participando conosco, estão ganhando e ganhando muito, tá bom?